Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo. Olá, Fabinho, Will, GH, paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Olá, Felipe, Emerson, sejam todos bem-vindos. Hoje nós tivemos uma ideia interessante, trazer a aula da Escola Bíblica Dominical para vocês, tá? Então, os que querem aprender, ficar conosco, sejam muito bem-vindos. Que Deus em Cristo vos abençoe. Dedinho na tela, compartilhe a live. Hoje nós estamos estudando por essa revista, tá? A revista da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem como por tema esse trimestre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar no céu. Ok? Daqui uns 5 minutos nós iniciamos. Se você tiver a revista e quiser acompanhar conosco, tome consigo a sua revista, sua Bíblia e vamos estudar, tá bom? Vamos estudar. Estudar a palavra é necessário examinar as Escrituras, é necessário conhecermos mais a Deus, é necessário estudarmos mais sobre a revelação de Deus para nós, principalmente na caminhada que nós estamos, tá bom? Então, me ajude a chegar aí a 3.000 curtidas para nós iniciarmos, 3.000 curtidas. Até então, os temas destas aulas foram o início da caminhada, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão, como se conduzir na caminhada, os inimigos do cristão, as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração, confessando e abandonando o pecado, e agora, lição 9, lição do dia 2 de junho, resistindo à tentação no caminho. Vamos lá. Olá, Mateus, salve, tudo bem? É o seguinte, queridos, quando o assunto é tentação, nenhum cristão pode se dizer: eu sou isento, eu não passo por tentação, eu não sou tentado, tá? Bom, vamos lá. O texto áureo da nossa lição: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 41. Verdade prática da nossa aula de hoje: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Bom, algumas verdades sobre a tentação. Primeiro, a tentação se origina do diabo e dos seus ardis. Segundo, a tentação também se origina de dentro do ser humano. Terceiro, toda a tentação faz parte da esfera humana. Quarto, nós vencemos a tentação com a palavra de Deus. Quinto, não se conformando com os apelos do mundo. Sexto, a melhor estratégia sempre é fugir da tentação. Bom, você que tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. Por gentileza, eu peço para todos os irmãos que estão entrando na live e ficar conosco, como Paulinho, comentar de acordo com o tema, comentar de acordo com aquilo que é proposto por nossa live hoje, tá bom? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 11. O texto diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, tomar-te-ão nas tuas mãos, para que nunca tropeces com os teus pés em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou,
e eis que os anjos chegaram e o serviram. Bom, nós vamos iniciar aqui a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Eu quero compartilhar com os meus alunos também, lá dos grupos, os nossos alunos do grupo, o link da aula. Breve nós já iniciaremos, tá bom? E aí em seguida eu pretendo responder todas as perguntas aí para vocês. Deixa eu só pegar aqui o link para nós iniciarmos a nossa aula, tá? Vamos lá. Lendo com excelência também. Mandar no grupo do Lendo com Excelência. Bom, vamos lá, queridos. Nesta lição, nós veremos que o crente ele é desafiado em seu cotidiano a abandonar a fé em Cristo. O crente ele é desafiado constantemente a abandonar a fé em Cristo. E isso por meio da tentação. Por isso nós veremos como ocorre a tentação, como Jesus lidou com a tentação. E nós aprendemos também como resistir à tentação. Como se manter firme, posicionando-se contra o pecado. Entenda algo, a tentação ela é algo que o crente enfrentará ao longo da sua jornada. Muitas pessoas acham, queridos, que só os jovens são tentados. Só os adolescentes sofrem tentação. Mas não é verdade. Todo cristão, em toda a sua trajetória, em toda a sua vida, ele é tentado. E não por acaso que o Senhor Jesus Cristo nos deixou um modo de orar para que nós não caíssemos em tentação. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 13, conhecido como a oração do Pai Nosso. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por isso, nessa lição, nós vamos estudar o conceito de tentação e a maneira como o Senhor Jesus enfrentou essa tentação no deserto, porque Jesus é o nosso maior exemplo. Entenda, o nosso maior exemplo não são os pais da igreja, o nosso maior exemplo não são os reformadores, o nosso maior exemplo não são os pregadores da atualidade, o nosso maior exemplo não são os pastores. O nosso maior exemplo, a saber, é Cristo. Cristo é o nosso maior exemplo. Então, como Jesus lidou com a tentação? Como Jesus ele soube lidar com essa situação? De certa forma, vai nos auxiliar como vencer a tentação ou as tentações também. A recomendação de Jesus, lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, é vigiar e orar. Tá? Deus bendito, nós oramos nessa hora e nesse momento para que o Senhor venha nos guiar, nos orientar. Tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito para nos direcionar nesta lição. Que o Senhor venha nos conduzir pelo bom caminho da Tua palavra, a fim de que nós venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, manejar bem a palavra da verdade. Se conosco, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A tentação na esfera e sua esfera humana. O conceito bíblico de tentação. Na Bíblia, 3 palavras aparecem para conceituar tentação. Primeiro é a palavra massá, que significa teste, provação. É a palavra que está em Deuteronômio 4:34 e Salmo 95. Então, ou seja, aqui a palavra teste. Então, uma tentação seria basicamente um teste. A segunda palavra são palavras gregas, né? Tanto a segunda quanto a terceira, que é peirasmos, que significa teste e prova, que aparece 25 vezes no Novo Testamento, e o verbo peirazo, que significa submeter à prova, que ocorre cerca de 36 vezes ali no Novo Testamento. Então nós podemos dizer que a tentação ela é um experimento, ela é um teste e ela é uma prova. Vamos entender algo interessante aqui. O que é tentação e o que é provação. Eu não sei se vocês estão com caderno e caneta, isso é importante. Jamais confunda tentação com provação da parte de Deus. Tentação com provação da parte de Deus. Tá?
Lá em Gênesis, capítulo de número 22, Deus pede o filho de Abraão, Isaque, né? E aí, a João Ferreira de Almeida, a Bíblia João Ferreira de Almeida, traz assim: e o Senhor tentou a Abraão. Só que ali nós temos um equívoco na tradução. Não é a melhor tradução. Porque o termo tentar não pode ser aplicado a Deus. Deus não pode tentar ninguém. Da mesma forma que o diabo não pode provar ninguém. Eu vou repetir isso daqui, tá? Deus não pode, é contra o caráter de Deus, e Deus não age contra o seu caráter. É contra o caráter de Deus tentar alguém. E o diabo não pode provar ninguém. Então, tentação é só o diabo quem pode fazer. Provação é só Deus quem pode fazer. Jamais diga: o diabo está me provando, porque o diabo não pode lhe provar. Só pode lhe provar quem tem legitimidade e qualificação para te aprovar ou reprovar. Como Satanás é um ser reprovado, ele não pode aprovar ninguém, logo ele não pode colocar ninguém à prova. Em contrapartida, é contra o caráter de Deus tentar alguém. Tá ok? Então Deus não pode tentar ninguém. Isso está escrito lá em Tiago. Quando alguém for tentado, não diga que por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado, mas cada um é engodado segundo a sua própria concupiscência. Então a tentação, ela vem do diabo e também vem de dentro do próprio ser humano. Ok? Olá, Tom, boa tarde, tudo bem? Olha só, a tentação, ela... Deixa eu silenciar um engraçadinho aqui. Hoje eu tô sem, né? Bom, vamos lá. Hoje eu não posso cair na tentação do diabo. Hoje eu não posso cair na tentação do diabo. Então, assim, ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente, é o que aconteceu com Jesus. Não, ainda não estou gripado. Talvez esteja fanho, esteja começando a ficar, né, devido à friagem aí da noite, mas por enquanto tá de boa. E aí, você tá bem? Tá tudo tranquilo? Cheguei um pouco tarde ontem, rapaz, nem consegui subir na sua live, mas acompanhei boa parte lá do papo, tava legal, hein? Então, assim, já que ela nasce dentro do ser humano, está relacionado à concupiscência da carne, aos vícios da alma, ok? Vamos lá. Quando o homem ele tem consigo atrações, engodos, como posso dizer também, fraquezas, o diabo se utiliza justamente disso para a tentação. A tentação, ela é um fenômeno humano. Tiago, ele é claro ao dizer que ninguém, sendo tentado, diga: de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Isso está em Tiago capítulo 1, versículo 13. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus. Só que essa aprovação é para aperfeiçoar o crente. É para fortalecer o crente. É para fortificar a fé do crente. Muitas das vezes é para que o crente venha conhecer mais a Deus e conhecer mais a si mesmo mediante o processo de provação. Mas quando se trata, queridos e amados irmãos, da tentação, a proposta da tentação é negar a Cristo e abandonar o Evangelho. E conforme nós vamos entender aqui o que acontece na tentação do nosso Senhor Jesus Cristo, quais são as propostas de Satanás, são propostas que nos vêm constantemente. Porque o nosso adversário, Satanás, nós estudamos isso em algumas lições anteriores, ele é um ser inteligentíssimo. Ele é um ser que, entenda, a Bíblia diz que ele tem astutas ciladas. A palavra ciladas no grego é metodeia. E metodeias são métodos, são metodologias, ou seja, Satanás tem os seus métodos. E ele é totalmente perseverante e insistente para tentar o homem. Então, olha só, analise comigo como se dá a provação e tentação de Jesus. Jesus é cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo em Mateus 3,17. É levado pelo Espírito ao deserto.
O mesmo espírito que o encheu é o mesmo espírito que o conduz. O mesmo espírito que o conduz é o mesmo espírito que o encheu. O espírito o leva para o deserto. E em meio à provação no deserto, nós vemos Satanás se utilizando das aparentes necessidades de Jesus para que ocorra ali a tentação. Quando você vai analisar comigo o texto de uma forma bem categórica, é interessante isso. Se você está com a sua Bíblia aí, abra comigo em Mateus capítulo de número 4. A Bíblia diz então. Esse então dá continuidade ao evento anterior. Ou seja, já que ele está cheio do Espírito, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeira questão, crente, entenda algo. Não é porque você está cheio do Espírito Santo que isso vai te isentar de ser tentado pelo diabo. Não caia na prepotência, não caia no orgulho, não caia na altivez, não caia na soberba de achar que só por causa que você está cheio do Espírito Santo, você não vai ser tentado pelo maligno. Jesus estava cheio do Espírito, mas cheio do Espírito foi tentado. Cheio do Espírito, teve um encontro com o diabo em meio ao deserto. Então entenda, não é porque eu estou cheio do Espírito, não é porque você está cheio do Espírito, que isso vai nos isentar de sermos tentados pelo diabo, de termos um encontro com o diabo, ou de passarmos pelos desertos da vida. Jesus, cheio do Espírito, passou pelo deserto, passou em um encontro com o diabo, e ali teve consigo tentações. Foi tentado pelo maligno. Porque, às vezes, nós podemos cair nessa prepotência. Ah, não, Rapaz, eu tô 24 horas nos trabalhos da igreja. Eu subo um monte, eu oro muito, eu jejuo muito. Não, que isso? Eu ser tentado pelo diabo? Não, o maligno não me toca. Que isso? Opa, realmente, a Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. De fato, o diabo não tocou em Jesus. Mas o diabo fez propostas. E a Bíblia diz que Jesus vinha jejuando e orando. Ou seja, não é pelo fato de eu muito orar que isso me isenta de passar pelas tentações. Porque tem gente, talvez você conhece pessoas assim, tá? Talvez tem gente que se acha super crente só porque ora muito. Tem gente que se acha super crente porque estuda muito. Tem gente que se acha super crente porque está constantemente ali nos trabalhos da igreja. Isso é engano de Satanás. Não tem super crente. Jesus estava cheio do Espírito, jejuando, orando e ainda teve fome. E essa fome vai ser a brecha que Satanás terá para tentar Jesus. O texto diz assim: e chegando-se ele, o tentador, disse: se tu és o filho, manda que estas pedras se tornem em pães. A estratégia do diabo é a mesma. Entenda isso daqui, pelo amor de Deus. Satanás, ele não tenta a partir da sua própria palavra. Satanás pega a palavra de Deus para tentar o homem. Satanás pega a palavra de Deus para tentar Jesus. Eu vou repetir. Satanás se utiliza da palavra de Deus para tentar Jesus. Professor, não entendi. Lá no Gênesis, percebe que a serpente começa o diálogo com Eva a partir da palavra de Deus. Ela diz assim: não é assim que Deus disse? Então ele não começa com as suas próprias palavras. Satanás começa com uma verdade. Satanás começa a tentação com uma suposta verdade. Satanás começa a tentação com uma meia verdade. Só que a verdade na boca de Satanás deixa de ser verdade. A palavra de Deus na boca do diabo já não é mais palavra de Deus, é palavra do diabo. Então entenda algo, ele se utiliza da palavra de Deus para tentar Jesus. Qual palavra de Deus? A própria palavra de Deus que Jesus ouve lá no Jordão. Entenda isso. Jesus ouve lá no Jordão: este é meu filho. Agora chega o diabo e diz: se tu és o filho, Deus é espírito, amém? Amém. Deus é espírito,
o mundo espiritual ouviu, Satanás ouviu, Satanás entendeu que era o Filho. Então Satanás pega aquela verdade que Deus disse no mundo espiritual para tentar Jesus, dizendo: se tu és o Filho, Satanás não tem dúvida de que Jesus era o Filho. Satanás não tinha dúvida alguma de que Jesus era o Filho. Satanás ouviu, Satanás entendeu, Satanás percebeu. Só que Satanás quer colocar dúvidas em Jesus, se ele é o Filho. E aqui é que tá. Satanás quer colocar dúvidas em nós acerca daquilo que Deus falou ao nosso respeito. Porque o diabo sabe que Deus não mente. Eu vou repetir. Satanás sabe que Deus não mente. Satanás sabe o que Deus fala é verdade. Mas ele quer que essa verdade não se cumpra em nós. Entenda? Satanás sabia que Jesus era o Filho. Mas ele quer colocar dúvidas em Jesus. Nas entrelinhas da tentação, Satanás estava dizendo: já que você é filho, faz o seguinte, transforma as pedras em pão. Porque eu não entendo como você é filho e está no deserto, cara. Eu estou parafraseando aqui, tá? A intenção de Satanás com as suas perguntas. Como que você é filho e está no deserto? Como você é filho e está com fome? Como você é filho e você está na pindaíba, vamos assim dizer. Eu estou lendo Mateus capítulo de número 4, meus irmãos. Então, assim, a proposta de Satanás é basicamente duvidar: meu Deus, se eu sou filho, por que eu estou passando por isso? Se eu sou filho, por que eu estou no deserto? Se eu sou filho, por que é que eu tive um encontro com o meu adversário? Satanás, ele não tem dúvida, mas ele quer colocar dúvida. Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele se utiliza da palavra de Deus. Preste atenção aqui, queridos. E agora eu preciso da participação de vocês. Jesus, com seu poder, poderia transformar pedra em pão? Sim ou não? Com seu poder. Estamos falando de Jesus Cristo, o poderoso. Jesus teria esse poder para transformar uma pedra em pão? Sim ou não? Poderia, né, Adailton? Poderia. Só que o poder do Filho não pode ser usado de uma forma individual e egoísta. Não é porque eu sou filho, não é porque me é dado o poder, não é porque eu sou reconhecido como filho de Deus que eu posso usar esse poder ao meu favor para as minhas expectativas pessoais e egoístas. E se Jesus transformasse a pedra em pão, de fato Jesus comeria pão. O gosto seria de pão, o cheiro seria de pão, o formato seria de pão, mas o peso na consciência seria de pedra. Assim é o pecado. O diabo faz o pecado parecer atraente. O diabo faz o pecado parecer gostoso. O diabo faz o pecado parecer legal. O diabo faz o pecado parecer inofensivo. O diabo faz o pecado parecer um parque de diversões, com muitos prazeres e com muitas aventuras. Só que não se iluda, porque o pecado é o engodo de Satanás. Seria pão para Jesus. Da mesma forma que o que Satanás coloca diante de nós, realmente, parece que é pão, é bonito aos olhos, é formoso, como diz o texto em Gênesis, agradável à vista, desejável para dar entendimento, só que o peso na consciência seria de pedra. Assim é todo aquele que ele sucumbe, todo aquele que cede à tentação. Você vai saciar a sua fome temporária. Você vai saciar o seu desejo temporário. Você vai sentir as suas vontades sendo preenchidas de uma forma temporária, mas o peso na consciência depois não será de pão, será peso de pedra. E já não basta estar no deserto, já não basta ter um encontro com o diabo no deserto, agora ter que lidar com o peso das pedras do pecado, porque cedeu à tentação, porque ouviu a voz do diabo. Essa é a verdade. E não caia, vou voltar nesse ponto, na ilusão. Não é porque você ouviu a voz de Deus no Jordão que você não vai ouvir a voz do diabo no deserto. Não é porque você recebeu uma palavra de Deus no Jordão
que você não vai ser tentado ou provado no deserto. A resposta de Jesus é interessante. Ele, porém, respondendo, disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Satanás apresenta para Jesus um subterfúgio terreno, e Jesus se refugia em algo celestial. Satanás se apresenta para Jesus em algo da terra. Jesus se esconde de algo que vem Jesus se esconde em algo que se vem do céu, a palavra de Deus. É basicamente Jesus dizendo: olha, eu não preciso do que vem da terra para me fortalecer. Eu dependo daquilo que vem do céu. Então nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus dizendo: eu não dependo do que vem daqui de baixo, eu dependo daquilo que vem de lá de cima. Resistir à tentação é abandonar as paixões terrenas, a concupiscência da carne, a soberba da vida, justamente para se alimentar daquilo que Deus tem para nós. Só que Satanás é insistente, irmãos. Satanás é insistente. Vamos lá. Versículo 5, perdão. Então o diabo o transportou à cidade santa. Percebe isso? O diabo o transportou para a cidade santa, Um ser profano levando Jesus para a cidade santa. Um ser sujo levando Jesus para a cidade santa. Um ser pecador em sua natureza levou Jesus para uma cidade santa. Não existe lugar santo para Satanás. Como assim, professor? Não ache que porque você está na igreja, no templo, no púlpito, no altar, que você está totalmente isento de ter um encontro com o inimigo lá. Satanás o transportou à cidade santa. Por quê? Porque não importa se o templo é santo, se a cidade é santa. O que importa é se nós temos uma vida santificada em Deus. Não importa se o lugar é santo. O que importa é se eu tenho uma vida santificada em Deus. E Satanás colocou Jesus agora num pináculo do templo. Joséfo vai dizer que esse pináculo, ele era um lugar que tinha grande visibilidade. Qualquer pessoa poderia ver assim que chegasse próximo ao templo. Quando Satanás não consegue tentar Jesus lá embaixo, Satanás tenta Jesus lá em cima. Eu vou repetir. Não é porque, entenda isso, Satanás não conseguiu tentar Jesus lá embaixo. Satanás tenta Jesus lá em cima. Cuidado com os lugares altos. Satanás é especialista em levar pessoas para os lugares mais altos e fazer elas tombarem de lá. E aqui eu estou me referindo à soberba. E aqui eu estou me referindo ao orgulho. Cuidado com os lugares altos. São dos lugares altos que ocorrem as maiores tentações humanas. Ele coloca Jesus no pináculo do templo e agora Satanás mais uma vez vai usar a palavra de Deus. Satanás vai dizer: se tu és o filho, mais uma vez Satanás quer colocar em dúvida aquilo que Jesus ouviu. Lança-te daqui, porque está escrito. Agora Satanás vai usar as escrituras. Eu vou repetir isso daqui. Agora Satanás vai usar as escrituras para tentar Jesus. E disse-lhe Jesus: também está escrito. Vamos lá. E disse Satanás: lança-te daqui aqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para tomar-te nas suas mãos. Vamos lá, vocês conhecem Bíblia. Qual é o salmo que Satanás está usando para tentar Jesus? Escreve aí nos comentários. Vocês são bons de Bíblia. Vamos lá. Qual é o salmo que Satanás está usando para tentar Jesus? Salmo 91. Perfeito, meus irmãos. Perfeito. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que é que os crentes deixam a Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai expulsar o diabo, sendo que o diabo pega o Salmo 91 para tentar Jesus? Por que é que os crentes colocam a Bíblia aberta no Salmo 91 ou fazem campanha do Salmo 91 achando que isso vai expulsar o diabo?
Sendo que o próprio diabo pega o Salmo 91. Como assim, professor? O diabo está usando Bíblia? Está usando. E Satanás pode usar Bíblia? Pode. E Satanás conhece a Bíblia? Conhece. Aidan Wilson Tozer, ele diz que se colocasse todos os teólogos reunidos no mundo num lugar só, Satanás ainda seria mais inteligente que todos eles. Se colocássemos Satanás diante de todos os teólogos do mundo, todos os teólogos do mundo não conheceriam o tanto das escrituras que Satanás conhece. Satanás conhece o texto. Satanás conhece a palavra. Satanás se utiliza dessa palavra para nos tentar. Satanás constantemente usa as escrituras para nos tentar e para nos acusar. Só que há uma diferença. Satanás conhece a letra. Nós conhecemos uma revelação que está por detrás da letra. Eu vou repetir isso daqui. Satanás conhece a letra. Nós conhecemos uma revelação que está por detrás da letra. Jonathan Edwards, ele vai dizer que Satanás, ele estudou no melhor seminário de teologia, o céu. Satanás teve o melhor professor de teologia, Deus. Entenda isso. Satanás conhece a palavra. Satanás se utiliza das escrituras. E ele utiliza o texto. Ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito e tomar-te-ão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Gente, vocês conhecem o Salmo 91. Depois desse texto aqui, para que não tropeces com seus pés em alguma pedra, qual é o restante do Salmo? Ele tomar-se nas suas mãos para que não tropeces com seus pés em alguma pedra, pisarás o leão e o áspide, calcarás os pés do filho do leão e a serpente. Peraí. O próximo texto está falando em pisar na serpente. Por que é que Satanás não utiliza o próximo texto? Porque o próximo texto fala da derrota da serpente. Porque o próximo texto fala da derrota do leão, daquele que ruge como leão, daquele que brama como leão. Por que Satanás não utiliza o restante do texto? Porque Satanás pega somente o que lhe convém. Satanás não utilizou o restante do texto, Rivelino, porque o restante do texto fala da derrota dele, e ele não quis usar o texto que falasse da derrota dele. O próximo texto fala da derrota da serpente, da vergonha do filho do leão e da serpente. Mas, entenda, ele não utiliza o texto que fala da derrota dele. Ele não utiliza. Usar a Bíblia parcialmente, somente para aquilo que lhe convém, é agir como Satanás. É agir como Satanás. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O versículo de número 8, o diabo vai o transportar para um monte muito alto e mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9, Satanás disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Essa proposta, ela parece ser interessante, porque era só se prostrar. Essa proposta parecia ser interessante, porque era só se curvar. Era só adorar. E ele mostra todos os reinos do mundo. Satanás nunca tinha prometido isso para ninguém. Daniel? Não. Os 3 jovens? Não. Satanás nunca tinha prometido todos os reinos do mundo para ninguém. Mas agora ele propõe para Jesus todos os reinos do mundo. A proposta era se prostrar. E constantemente vem essa proposta para nós, irmãos. Para nós nos prostrarmos. Lembra dos 3 jovens? Quando vocês ouvirem os instrumentos, Nabucodonosor disse, vocês devem se prostrar. A proposta de Nabucodonosor em Babilônia era para os 3 jovens se prostrar. A Bíblia diz de um homem que estava à porta do rei, o nome dele era Mardoqueu. E havia um homem chamado Hamã que passava constantemente por lá, ele tinha tudo. E certa feita ele chega para sua esposa e diz, olha, eu tenho tudo, o rei me agraciou, o rei me abençoou, depois do rei sou eu que mando, mas tem algo que me deixa nervoso, algo que me deixa perturbado. É o quê? O Mardoqueu, o judeu, ele não se prostra. A proposta
de Nabucodonosor era para os 3 jovens se prostrarem. A proposta de Mardoqueu, de Ramã, o Agagita, era para Mardoqueu se prostrar. E a proposta do diabo para Jesus era: se prostra e me adora. E aqui é que tá. Ele oferece os reinos do mundo. Ele oferece os reinos do mundo. Se você for lá para o Salmo de número 2, os reinos do mundo já era o prêmio para Jesus. Satanás está oferecendo para Jesus um prêmio que era Deus que iria dar para ele. Vai lá para o Salmo de número 2. Vai lá para o Salmo de número 2, porque os reinos do mundo eram um prêmio para Jesus. Olha só, verso de número 7. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por tua herança e os fins da terra por tua possessão. Só que para Jesus receber esse prêmio, ele tinha que passar pela cruz. Ele tinha que passar pelo sofrimento. Ele tinha que passar pelo escárnio. O sangue tinha que ser derramado. Ele tinha que se tornar vergonha pública. Só que Satanás está oferecendo um caminho mais fácil para Jesus. Satanás, nas entrelinhas da tentação, está dizendo: eu estou lhe oferecendo a mesma coisa que seu pai lhe ofereceu. Só que ao invés de você ir para a cruz, é só você se prostrar. Nas entrelinhas da tentação, Satanás está dizendo: o meu reino não tem cruz. O meu reino é só se prostrar e adorar. E todos nós somos tentados, todos os dias, a levar um reino sem cruz. A abraçar um evangelho sem cruz. A viver uma mensagem sem cruz. A ter uma vida com Deus sem cruz. Quando a ordenança de Jesus é: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Não tem evangelho sem cruz. Esse evangelho falso que está sendo pregado aí é de Satanás. Evangelho sem cruz é o evangelho do diabo. Pregação sem a mensagem da cruz não saiu do coração de Deus. Igreja que não foca na cruz de Cristo é igreja satânica. Seita que diz que a obra da cruz foi incompleta, que você precisa evangelizar, que você precisa pertencer aos 144 mil, que você precisa guardar sábado, e isso e aquilo. Eles estão escarnecendo da obra da cruz, estão oferecendo um outro evangelho, é anátema. O nosso evangelho é sobre a mensagem da cruz. É sobre a mensagem da cruz. Satanás oferecia para Jesus um reino sem cruz. Paulo entendeu isso e ele disse: eu já estou crucificado com Cristo. Não abrace um evangelho sem a cruz de Cristo. Não tem reino sem cruz. Não há cruz sem reino. A proposta de Deus era: vai para a cruz, ressuscita e eu te dou os reinos do mundo. Satanás está dizendo: não precisa de cruz. Só se prostra. Só me adora. Só se prostra. A maior prova de que a vontade do diabo era para que Jesus não fosse para a cruz, que todas as vezes que Jesus falou que ia para a cruz, Satanás tentou impedir. Sim ou não? Me responde aí, gente, vocês que são bons de Bíblia. Eu vou beber uma água. Todas as vezes que Jesus falava: não, eu preciso morrer, eu preciso ir para a cruz, Satanás falava: não. Jesus disse: convém que o Filho do Homem padeça em Jerusalém. Aí Satanás toma a boca de Pedro e diz: Senhor, tem dó de ti mesmo. Aí Jesus diz: para trás de mim, Satanás. A maior prova de que Satanás queria que Jesus se afastasse da cruz é porque quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus ainda ouviu pela última vez: se tu és o Filho de Deus, lança-te, saia dessa cruz, desça dessa cruz. A live vai ficar gravada, meu irmão, e eu vou postar lá no YouTube, tá bom? Vou postar lá no nosso canal do YouTube. A maior prova de que Satanás
queria afastar Jesus da cruz, é que no último momento Jesus ainda ouviu: se tu és o filho, desce da cruz. A proposta de Satanás é essa, irmãos, que nós venhamos descer da cruz. E toda vez que nós cedemos à tentação, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós voltamos para os prazeres carnais, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós estendemos a mão para pegar algo que não é nosso, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós nos vimos em uma rodinha de fofoca, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós vemos com os nossos olhos aquilo que não é para nós vermos, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós falamos com as nossas bocas palavras que não podem ser faladas, nós descemos da cruz. Todas as vezes que nós maltratamos o nosso próximo, nós descemos da cruz. Todas as vezes em que nós agimos de uma forma a qual Jesus não agiria, nós descemos da cruz, nós cedemos à tentação. Essa é a verdade. É por isso que lá em Apocalipse, eles dizem assim, ó, os anciões: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para sempre. Aí a Bíblia diz que o diabo o deixou, e os anjos chegaram e o serviram. Toda vez que nós resistimos à tentação, tem bênção de Deus para as nossas vidas. Como é que Jesus venceu a tentação, meus irmãos? Resumindo aqui o segundo tópico da nossa lição: pelo poder da palavra, da oração e do jejum. Pelo poder da palavra, na oração e no jejum. Todos nós somos tentados. Por mais que agora eu estou lendo a revista, tá? Agora eu estou lendo a revista da CPAD. Por mais que observamos as disciplinas da oração, do jejum e da palavra, o inimigo não nos deixará de nos testar. Não é porque você faz, não é porque você ora, que você vai ser isento da tentação. Ok? Rejeite a tentação. Martim Lutero, ele disse: olha, você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que os pássaros façam ninhos. Eu não posso impedir que os pássaros voem sobre mim, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre a minha cabeça. José resistiu à tentação. Um homem simples resistiu à tentação. Sansão, um juiz, não resistiu à tentação. Sansão era o sol que não conseguia brilhar para si mesmo. Vivia em trevas. Sansão conseguia derrotar um exército, mas não conseguia resistir à voz sedutora de uma mulher. E aqui é que está. Satanás sempre se utiliza daquilo que nos deixa fraco. Entenda o que o puritano diz. Para toda Eva, Satanás vai ter um fruto. Para todo Noé, Satanás vai ter uma vinha. Para todo Sansão, Satanás vai ter uma Dalila, uma mulher. Para todo Geazi, uma muda de roupas. E para todo Judas, ele sempre vai ter 30 moedas de prata. Satanás sempre vai se utilizar daquilo que te faz cair. O que é que te faz cair, meu Deus do céu? Talvez você é forte numa área, mas talvez você é fraca em outra. Entenda. Agora essa aula vai pegar aqui. Essa parte vai pegar. No que você é fraco? Irmão Gabriel, eu não consigo ficar sozinho no meu quarto na frente do computador, porque senão eu caio em pornografia. Professor, eu não consigo ficar sozinho com o meu celular porque eu cometo pecado devassos, da lascívia e tal, e etc. Tá bom. Professor, eu não aguento ficar 5 minutos em uma rodinha de conversa porque a minha língua já começa a coçar e eu caio no pecado da fofoca. Professor, eu não consigo ficar sozinho com a minha namorada. Eu não consigo ficar sozinha com o meu namorado, que senão eu caio e tal. Professor, eu não consigo ficar numa mesa onde tem bebida alcoólica, porque senão eu tenho vontade. Não que o beber em si é errado, mas é que eu não consigo me controlar, eu me embriago, eu saio de si, e a embriaguez é pecado e tal, e etc. Ok. Professor, eu não consigo ver dinheiro dando mole, porque senão a mão já dá aquela vontade. Professor, eu não posso estourar, porque se eu estourar eu fico nervoso, eu quero agredir. Tá. Satanás sempre vai se utilizar das suas fraquezas para tentar. E qual que é a proposta? Fuja da aparência do mal. Não é para fugir do mal,
É fugir da aparência. Aquilo que aparenta ser mal, aquilo que parece ser mal, você já foge. Na NVT, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 22, diz assim: fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Quando nós estamos em uma batalha espiritual com o diabo, nós ficamos, resistimos e lutamos. Mas quando o inimigo é a nossa carne, a gente foge. Eu vou repetir. Quando o adversário é o diabo, nós ficamos e lutamos e vencemos em nome de Jesus. Mas quando o inimigo é a nossa carne, a gente foge. A carne é terrível. Bom, e aqui nós já vamos encerrar, tá? Tá sendo tentado? Peça ajuda. Confesse alguém. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor confessar tentação do que confessar pecado. É melhor dizer eu estou sendo tentado do que dizer eu caí. Confesse tentação. Peça ajuda. E assim como Jesus, vença pelo poder da palavra. Assuma a postura de Cristo quando ele foi para o deserto. Vamos concluir a aula. A conclusão diz assim: semelhante ao Senhor, que foi tentado, mas não pecou. Hebreus capítulo 2, versículo 12, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida de santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação, ao longo da jornada, lograremos êxito e recebemos a coroa da vida. Alegre-se quando você é tentado, mas entristeça-se quando você ceda à tentação. Não ceda à tentação. Não ceda à tentação. Que venhamos vencer pelo poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Essa live vai lá para o YouTube. Nós vamos fazer agora todo domingo a nossa Escola Bíblica Dominical online. Mesmo que você vá para a sua Escola Bíblica Dominical pela manhã, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical online. E a próxima aula, a aula de número 10, lição de número 10, nós vamos falar sobre consciência de santidade. Aula 11, a realidade bíblica do inferno. Aula 12, a marca do cristão. E aula 13, a cidade celestial. Tá bom? Nós vamos tentar voltar com mais uma live hoje sobre perguntas e respostas, tá? Se você quiser acompanhar as nossas lições, é só você adquirir lições bíblicas da CPAD. Acho que na Amazon, Mercado Livre, site da CPAD você consegue essa revista, tá? Acho que R$9, ela é R$9. Você pode comprar em PDF também, tá? Lições bíblicas adultos, não compra de jovens, tá bom? Adultos, segundo trimestre 2024. Beleza? Todas estarão lá, as aulas. Nós começamos hoje esse projeto, tá bom? Então, a partir de hoje, todas as aulas estarão lá. Essa daqui será a primeira que vai para lá, tá bom? Meus irmãos, obrigado pela presença de vocês. E como diz o hino da harpa, tentado não cedas. Tá? Ceder é pecar. Tentado não cedas, ceder é pecar. Melhor e mais nobre será triunfar. Coragem, ó crente, domina o teu mal. Deus pode livrar-te de queda fatal. Em Jesus tens a palma da vitória, minha alma, e também doce calma pelo sangue da cruz. Que Deus em Cristo possa vos abençoar. Até a próxima. Tenha uma boa noite, meus irmãos.